Estamos de volta, 21 horas e 12 minutos deste domingo, 13 de novembro de 2022, já na telinha aqui com imagem grande com o doutor Isidoro, ele nosso companheiro do Laios, a quem damos as nossas boas-vindas novamente ao nosso encontro de ideias, doutor. Obrigado, Gerson. É uma honra estar falando com você nesse seu programa. Que maravilha. Eu quero também cumprimentar aqui, já está conosco, nosso companheiro aqui, Ismael Ramos Gomes, dando boa noite. A minha irmã lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lorena, grande abraço, grande beijão a você, mana. A nossa assistente social da ASP, Ação Social Paroquial de Inglês, que vou estar falando sobre eles no Giro do Voluntariado, a Rosane Stefanello. O Luiz Roberto Gobi, nosso futuro presidente da GDL, ele é do distrito LD7, da região de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi. Luiz Roberto Gobi, dando boa noite, desejando sucesso no programa. Nossa companheira Josi Zanetti também participando. Nossa presidente do Lions Ingleses, companheira Regina Goulart. Chloé Fernandes, lá de Porto Alegre, também está conosco aqui. Entrevistei ela na última edição, falando sobre o projeto Formiguinha maravilhoso, com o Isidoro. A Zuleika, presidente daqui dessa prévia de Florianópolis, nossa companheira de Lions, e a Cléia Stella e José Manuel Fernando assistindo, estão lá em Porto Alegre. Eu quero dizer ao pessoal que eu vou estar aqui, vou ver como é que está a minha imagem aqui ao vivo, está normal passando, tranquilo. Eu vou abrir o microfone para você falar um pouco, né, sobre essa doença silenciosa aí, que é uma epidemia mundial, né? E que está aí, caminhando ao nosso lado. E aí depois, então, a gente vai chamar um intervalo e aí eu vou abrir o Google Meet para quem quiser participar com perguntas, com dúvidas. Então, o microfone agora é todo seu, companheiro. Maravilha, Gerson. Olha, o teu programa cada vez está melhorando ainda mais esse formato de apresentação. Meus parabéns, né? E você cada vez está mais conhecido aí no mundo leonístico, né? Esse nosso público lá em os clubes de todo o Brasil, né? Quero começar me apresentando, né? Eu sou Isidoro Fluminense, eu sou associado do Lions Clube do Rio de Janeiro, o Mater Clube do Brasil, que é o primeiro clube do Brasil. É o clube fundado por Armando Fajardo, o leão número 1. Quem não se lembra dele faz parte da genealogia do Lions Clube brasileiro, né? E também sou assessor aqui de conscientização acerca do diabetes do distrito LC1 de Lions Clube, né? E como todos nós que estamos no Lions, sabemos muito bem que o diabetes é uma das causas globais do Lions Internacional, né? E o Lions é uma instituição, além de ela ser benemérita, uma instituição de bondade, ela é uma instituição de voluntários e uma instituição inteligente, né? Nós podemos analisar que quando o Lions Internacional ele adquire, ele promove uma causa global, é porque realmente é uma causa importante, né? E o Lions Internacional abraçou a questão do diabetes já desde a década de 80, quando ela criou o primeiro programa de conscientização acerca do diabetes. O programa começou como todo programa, começou um programa pequeno, e à medida que os anos foram se passando, o diabetes foi se tornando uma pandemia mundial, e o Lions, então, ficou convencido de que essa causa global era de máxima importância. Por isso que todo Lions Clube tem um assessor de conscientização acerca do diabetes, né? Porque para o enfrentamento do diabetes é necessário ter um verdadeiro exército de pessoas, né? Não só um exército de profissionais de saúde, mas um exército de cidadãos, né? Porque é uma pandemia que abrange da África a Suíça, a Suécia, quer dizer, não tem uma questão de ser uma doença dos ricos ou dos pobres, é uma doença global, né? Bem verdade, Gerson, é que as pessoas menos privilegiadas do ponto de vista financeiro, elas têm mais incidência de diabetes, ou seja, temos mais diabetes nas pessoas mais pobres, né? E isso, até esse assunto é importante, porque é em decorrência da obesidade, tá? Há uma grande polêmica, inclusive política,
de que algumas pessoas dizem que a fome acabou e outras pessoas dizem, não, nós temos aí ainda muitas pessoas famintas. Da perspectiva médica institucional, Gerson, a fome acabou. Tá? Hoje em dia, no planeta Terra, nós temos mais comida do que podemos comer. Né? Hoje, no final do século XX, no século XXI, a obesidade é um problema maior do que a fome. Não que absolutamente a fome não exista, a fome existe, porque a alimentação, basta ficarmos 12 horas sem nada comer, que logo ficamos com fome. Mas quando dizemos fome da perspectiva da saúde pública, é aquela fome no passado, quando não se tinha verdadeiramente a comida. Né? A pessoa podia ter dinheiro, mas não tinha comida. Porque no passado, quando tinha uma estiagem prolongada, as plantações secavam e as pessoas não tinham o que comer. E a mobilização de um lugar para o outro dos alimentos de socorro eram mobilizações lentas, precisava de carroças, essas coisas todas. Hoje em dia, se nós encontramos na nossa cidade, seja uma metrópole, uma cidade do interior, seja de qualquer lugar, uma pessoa faminta, não é por falta de comida, é por falta de dinheiro. É diferente você ter fome por falta de dinheiro e por falta de comida. No passado não tinha comida. Então, com essa questão, hoje, com essa abundância de alimentos, tá? Para você ter uma ideia, o continente que mais engorda no mundo é a África. Aquela imagem que ainda nós guardamos da Etiópia faminta, tá? A África está numa fase de engordar e a maior incidência de diabetes hoje em dia é no continente africano, porque o diabetes tipo 2 ele acompanha a obesidade. O maior fator de risco para o diabetes tipo 2 é a obesidade. E é por isso que o diabetes tipo 2 está numa pandemia, por causa da obesidade. Então, já fica esse recado aqui para os nossos assessores de conscientização acerca do diabetes dos Lions Clubs. Né? Quando nós falamos em prevenir o diabetes, nós temos que falar em prevenir a obesidade. Né? Elas estão coligadas. Se nós interrompermos a pandemia da obesidade, nós interrompemos a pandemia do diabetes tipo 2. Essa é uma questão muito importante. A outra questão, que eu gosto de sempre, é relevante, nós falamos aí dos nossos associados, nossos companheiros e nossos ouvintes, todos que estiverem nos ouvindo, é de que o diabetes é uma doença construída. Tá? Ela não apareceu de repente. Ela é construída pela má alimentação e ela é construída pelo sedentarismo. Olhe só, as causas do diabetes tipo 2, as causas da obesidade estão relacionadas à má alimentação e sedentarismo. Eu tenho várias palestras que estão disponíveis, inclusive, na internet, em que eu mostro que o diabetes é a doença mais cara do mundo. Tá? E veja bem, a doença mais cara do mundo tem a prevenção mais barata de todas. Basta as pessoas fazerem uma alimentação saudável e a promoção de exercícios físicos regulares, nós interrompemos essa pandemia da obesidade e do diabetes tipo 2. Então, aos nossos assessores de conscientização acerca do diabetes, temos que estar focado em nossas campanhas e fazer promoção da alimentação saudável e do exercício físico. Então, falando sobre alimentação especificamente, que é de grande interesse de todos, tá? Se nós observarmos
tá? Ainda há é muito comum mau comportamento alimentar, né? Por exemplo, os alimentos que mais se atribuem como obesogênicos são os refrigerantes adocicados. Gerson, vou te contar, a grande maioria dos humanos ainda tomam refrigerante adocicados no seu dia a dia, tá? E eu mesmo fui no supermercado fazer comparação de preço, tá? 1 litro de Coca-Cola, esses litrões de 3 litros de Coca-Cola, comparado com a água mineral com gás, a Coca-Cola é mais barata do que água com gás. Olha só, e a Coca-Cola fica tão barata porque vende muito. E aquilo é uma carga de açúcar para as pessoas que não percebem a quantidade de calorias que estão bebendo a cada vez que tomam Coca-Cola. E o costume é tomar Coca-Cola todos os dias. Eu vejo muitas vezes as pessoas no café da manhã já tomarem Coca-Cola. Agora, vamos aprofundar essa questão ainda. A questão do refrigerante adocicado e a questão do preço dele é um problema, tá? Porque 1 litro de suco de laranja custa 12, 13 reais. 1 litro de Coca-Cola custa 4, 5 reais. Entendeu? Então, veja bem a diferença. Quando uma mãe, isso é importante nós falarmos, quando uma mãe vai fazer uma festa de aniversário para os seus filhos, tá? E todos nós conhecemos como é importante essas festinhas de aniversário, mas se uma mãe troca, em vez de comprar refrigerante adocicado, comprar suco de frutas, o impacto do custo da festa triplica. Então, as mães costumam, e não só as mães, é o hábito, as festas terem refrigerantes, porque também são mais baratos. Uma das propostas da Associação Carioca dos Diabéticos e uma das propostas que eu tenho levado também para o Lions Club, tá, é que nós devemos reduzir os impostos dos alimentos saudáveis, né? De tal maneira que 1 litro de suco de laranja fique pelo menos no mesmo preço de 1 litro de Coca-Cola, para que uma mãe possa fazer pelo menos uma opção mais natural, mais saudável do que como tem ocorrido hoje em dia. Então, essa questão de nós reduzirmos a tributação dos alimentos saudáveis é muito importante. Outra perspectiva que nós temos que estar atento é de que a obesidade e o diabetes tipo 2 está aumentando no mundo todo. Mas vamos pensar, a próxima geração está mais obesa do que a nossa. E a nossa geração está mais obesa do que a anterior. Então, quando nós falamos de medicina preventiva, nós temos que prestar atenção na próxima geração. E a próxima geração são as crianças de hoje. Significa, companheiros de Lions Club, nós temos que dar especial atenção à prevenção da obesidade infanto-juvenil, né? Porque a criança obesa hoje é a pessoa com diabetes amanhã. Então, nós temos que estar atentos na questão da alimentação das nossas crianças, né? Se atribui 2 culpados na obesidade infanto-juvenil. São os refrigerantes açucarados, como eu disse, e a batata frita. A batata frita é outro alimento muito comum. As crianças gostam muito de batata frita, mas inequivocadamente o índice glicêmico da batata frita é prejudicial à saúde. Ela provoca um grande aumento dos níveis de insulina, facilitando o aumento da obesidade visceral, esteatose hepática, hiperinsulinemia, diabetes tipo 2. Então, já a batata cozida é muito boa. A batata cozida é um excelente alimento, só não pode fritar. É bem simples isso, né? E não adianta, as donas de casa aí que estão me ouvindo, aquela air fry.
Eu acho ótimo, eu gosto muito dessa máquina. Porém, se nós utilizarmos aquela batata pré-frita que vende no supermercado, ela já está pré-frita, conforme eu acabei de dizer. Então, é ruim. Se nós vamos fazer uma batata frita no air fry, que não usa gordura, nós temos que pegar a nossa batata natural, cortar ela em fatias e pôr lá dentro, mas não compre a batata frita congelada, pré-frita, porque vai cair no mesmo lugar da outra. Então fica também esse toque aí para quem gosta de culinária e cuida da alimentação doméstica, né? E a promoção de exercício físico. Outra ação muito boa que nós do Lions podemos ampliar é a promoção de campeonatos, tá? Promover esporte nas escolas, tá? Fazer as crianças, de uma perspectiva, Gerson, as crianças estão mais conectadas no videogame e no celular. E videogame e celular são uma atividade sedentárias, o que facilita a obesidade infanto-juvenil. Uma boa ideia, e as crianças gostam, é participar de campeonatos. Então, o Lions Clube promovendo campeonatos de futebol no primeiro e segundo grau, campeonatos de basquete, campeonatos de vôlei, está promovendo, sim, a atividade física e criando a cultura esportiva na criança, evitando dessa forma a obesidade infanto-juvenil e reduzindo e prevenindo diabetes tipo 2 quando elas ficarem adultas, né? Então, todo esse panorama é relevante com todo o nosso associado de Lions Club, que naturalmente é o público que você mais atinge. Acho que esse Brasil todo está assistindo você, com o seu programa aí que tem essa facilidade de comunicação e essa bondade de você trazer assuntos do dia a dia, trazer também as questões dos desaparecidos, que é uma questão que fica muitas vezes esquecida por outras pessoas, mas você se lembrou disso. Eu acho isso extraordinário no seu programa. Eu fico sempre muito sensibilizado com essa sua pegada, essa sua importância e essa sua colaboração com a sociedade, porque quando uma criança desaparece, nós perdemos a nossa paz, né? Até nós a encontrarmos. Ainda voltando sobre diabetes, Gerson, outra questão relevante, tá? É a questão do diagnóstico, né? Veja bem, uma pessoa com diabetes, tá? Muitas vezes fica muitos anos com diabetes e nem sequer sente nada, porque o diabetes tipo 2 no adulto é assintomático, a pessoa nada sente. Então, para fazer a prevenção do diabetes, no adulto, é necessário fazer aquele teste de glicose na ponta do dedo, ou vai no laboratório e faz o teste de glicemia no laboratório, que custa baratinho, custa 5, 6, 7 reais, você faz um teste de glicose no laboratório particular. Agora, veja bem, essas campanhas que o Lions Club faz nas praças públicas, fazendo aquele furinho no dedo das pessoas, aquele trabalho voluntário que nós somos muito conhecidos no mundo todo, é muito útil. Tá? A minha própria experiência de estar nessas campanhas, cerca de 10 a 15% das pessoas que nós encontramos numa campanha de diabetes de praça pública, elas nem sabiam que estavam com diabetes. Porque o diabetes, nessa fase, a pessoa não sente nada. E ela só passa a ter sintomas quando a glicose está muito elevada. Quando a glicose bate 200, 300 miligramas, aí a pessoa passa a ter sintomas de fadiga, passa a ter sintomas de muita sede, muita fome, muita urina. Mas enquanto a glicose está lá por volta de 150, 160, que já está alta, mas a pessoa não sente nada. Ela fica invisível. Por isso que essas campanhas do diabetes que o Lions faz em praças públicas é tão útil. Vamos continuar fazendo.
E, finalmente, você já percebeu, Gerson, que se eu ficar falando nesse assunto, eu vou até amanhã, tá? Mas quero falar para vocês que dia 14 agora, amanhã, né? Amanhã, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, né? É o Dia Mundial, ele é promovido pela IDF, International Diabetes Federation, e ela tem como missão falar com a comunidade e promover a prevenção do diabetes. Então, amanhã, né, nós aqui no Rio de Janeiro vamos estar no Cristo Redentor, às 18 horas, vamos celebrar uma missa lá no pé do Cristo, para alusivo ao Dia Mundial do Diabetes. Né? Então, e vamos acender, iluminar o Cristo de azul. Essa é uma determinação orientada pela IDF, de que todas as cidades têm os seus monumentos principais iluminados de azul, porque as pessoas começam a perguntar, mas por que azul? Por causa da prevenção do diabetes. Então, nós trazemos esse assunto na mídia, e quando nós falamos sobre conscientização acerca do diabetes, significa que nós precisamos conversar sobre esse assunto. E é sempre um motivo que saímos nos jornais, saímos nas rádios, no seu programa, por exemplo. Hoje eu fui convidado pelo seu programa por causa de amanhã, Dia Mundial do Diabetes. E também vamos fazer uma campanha bem interessante no dia 15 de novembro. 15 de novembro é um feriado, né? Nossa programação da República. Então nós vamos acender o Cristo de azul na segunda-feira, e no feriado vamos promover a campanha Strides. Strides é a campanha do Lives Internacional, cuja tradução significa avante, né? É uma atividade para nós todos, do Lions Clubes e também além do Lions Clube, da Associação de Pessoas com Diabetes, vamos promover exercício físico e passeatas, caminhadas. Então, nós vamos nos encontrar ali no Cantinho do Leme, vamos estar fazendo uma pedalada com os companheiros de Lions, vamos também estar fazendo uma caminhada. E vamos fazer mais uma vez, pela primeira vez que eu saiba, nós vamos fazer exames de retinografia. Essa tecnologia nova aí que nós estamos vendo todo dia aparecer novidade, inventaram uma lente que a gente coloca no telefone celular. É um telefone celular um pouco mais sofisticado assim, mas é um telefone celular com uma lente. E a gente pode fotografar o fundo do olho, seja de pessoas com diabetes ou pessoas normais. Mas a nossa atenção é fotografar o fundo do olho das pessoas com diabetes, porque uma das causas das complicações do diabetes é a cegueira. Lembrando que o Lions também tem essa questão de prevenção da cegueira no programa Side First. Então, uma fotografia do fundo de olho, nós mandamos para os oftalmologistas, tudo isso gratuito, tá? E o oftalmologista dá um parecer se aquele fundo de olho daquela pessoa com diabetes está anormal ou normal. Se tiver anormal, nós encaminhamos, então, a esse paciente que encontramos na praça pública, então encaminhamos para o Instituto de Oftalmologia, que pode ser do SUS ou pode ser privado, de acordo com os atributos que o paciente tiver, e podemos fazer uma prevenção da cegueira do diabetes através de um tratamento de laser, né? A retinopatia diabética é caracterizada por microhemorragias no fundo do olho. Essa fotografia detecta essa microhemorragia, o oftalmologista vai lá, cauteriza com laser, podendo então prevenir a cegueira pelo diabetes, que é uma das causas mais comuns de cegueira após os 60 anos, só depois de catarata. Catarata ainda, quando ela não é operada, ela evolui para a cegueira. E a mesma coisa da questão da retinopatia diabética, se ela não for tratada, ela evolui também para a cegueira. Gerson, eu teria muita coisa para falar, mas se você percebeu, eu não paro de falar aqui, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui estar com você, né? E deixar aqui que o nosso público aí faça perguntas, vai estar uma honra conversando aí com você e com quem estiver aí com a gente.
Muito obrigado, Gerson, pela oportunidade. Te ouvir é um prazer e é sempre enriquecedor, a gente aprende muito. Eu vou chamar um intervalo.